Vamos lá. Efésios capítulo 3. Carta do Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Eu vou conversar com vocês algumas coisas. Carta do Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Carta do Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. E essa reflexão está embasada nessa série que nós estamos pensando sobre ela. O nome da série é Quem Você Pensa Que É. E a ideia é descobrirmos quem nós somos em Cristo. Vou mostrar um pouquinho disso para você aqui agora, quando eu vou dar uma retornada em algumas coisas que nós vimos nessas últimas 3 semanas. Efésios 1, Efésios 2, que nós estudamos nas últimas 3 semanas. E hoje eu dou continuidade com vocês em Efésios capítulo 3, tentando descobrir a nossa identidade, tentando descobrir quem nós somos. Nas últimas semanas, nós conversamos sobre esse assunto, está aberto aí em Efésios 3. E aí eu vou dizer para vocês o que é isso. Quando nós pensamos nessa série, quando nós pensamos em conversar um pouco sobre isso, havia um pressuposto, alguma coisa que estava por trás desse bate-papo da gente. É muito comum, muito normal, nós pensarmos quem nós somos a partir de preferências que nós temos, a partir de comportamentos que temos. E aí, a partir disso, nós queremos nos definir. E aí, o que eu estou dizendo? Às vezes nós nos definimos assim: quem é você? Aí você fala assim: eu sou tranquilo, sou um cara legal, eu gosto disso, eu gosto de bife com batata frita e arroz com ketchup. Então eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas o que me chama a atenção é que quando nós vamos refletir quem nós realmente somos, as reflexões normalmente são muito rasas. Muito rasas. E nas palavras de um filósofo alemão do século retrasado, o Søren Kierkegaard, quando a gente vai olhar quem na verdade nós somos, o ser humano, quando olha para dentro dele, o que ele vê? O Kierkegaard dizia o seguinte: a gente vê desespero. Quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós enxergamos? Desespero. Nós ficamos completamente desesperados em olhar as nossas perspectivas, em olhar que a gente luta, e aí nas próprias palavras do Nietzsche, quando eu disse para vocês um tempo desse atrás, um outro filósofo alemão, a vida foi feita para dar errado. Mas por que a vida foi feita para dar errado? Porque a gente luta, e no final das contas a gente morre. E aí tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você tinha, onde você chegou, tudo que você brigou, a carreira, a casa, o carro, o MBA, o mestrado, cuidar dos filhos, aí você fala assim: meu Deus, onde eu cheguei? Em lugar nenhum. Vocês já foram em velório de pessoas jovens? Quando a gente chega lá e aí o pessoal fala assim: nossa, morreu tão novo, morreu tão jovem. Mas por quê? Porque a gente começa a pensar assim: caramba, a vida só pode ter sido feita para dar errado. E aí a gente começa a se desesperar, e é nessa perspectiva que o Kierkegaard diz assim: a vida foi feita para dar errado. Não é possível. E aí, por exemplo, você que chegou aqui hoje pensando em você mesmo e falando assim: hoje tomara que o pastor me dê uma palavra de alento e uma palavra de consolo, porque eu cheguei aqui praticamente arrastado. E eu digo, eu espero que o Espírito comunique isso no seu coração. Mas eu quero dizer que às vezes eu me identifico com você. Eu quero dizer que às vezes eu me identifico com você que olha para dentro de você e fala assim: meu Deus, tudo parece desespero. Tudo parece que não vai. E é curioso quando alguns de vocês que chegaram aqui hoje têm um olhar da vida completamente pessimista. Alguns de vocês chegaram aqui hoje dizendo assim: nossa, mas sempre dá tudo tão errado. E às vezes quando vai começar a fazer determinadas coisas, já diz assim: vai dar errado mesmo.
Já sei que não vai funcionar, mas a gente tenta assim mesmo. Isso faz parte dessa perspectiva de vida que nós temos. Mas por quê? Porque às vezes quando a gente olha para a gente mesmo e para as circunstâncias que estão em volta de nós, a gente olha para nós mesmos e vemos um desespero tão grande que a gente fala, vai dar errado mesmo. Tudo que nós formos fazer vai dar errado. É aí que eu acredito que a gente precisa descobrir o Evangelho. Porque quando eu digo o Evangelho, eu já citei o Michael Horton para vocês, e sempre que o pastor de vocês citar aqui na frente o Evangelho, o que o pastor de vocês está falando? Quando eu cito o Evangelho, Evangelho não é uma coisa que se vive. Vamos viver o Evangelho. É impossível viver o Evangelho. Por quê, pastor? Porque Evangelho é uma coisa realizada. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que Cristo fez por nós. Quando a Escritura traz a palavra Evangelion, ela está falando a boa nova. E que boa nova é essa? A boa nova que Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. A palavra Evangelho significa a boa nova de que Deus veio pagar a conta que você jamais conseguiria pagar. Deus veio cumprir a lei que é Ele mesmo e dele mesmo, a lei de Deus, que é o reflexo de quem Deus é. Quando nós falamos que Deus se fez carne, habitou no meio de nós para cumprir a lei, é porque Jesus, na verdade, é a imagem e semelhança do Pai. E Ele, como não pecou, como não caiu em momento nenhum, Ele cumpriu toda essa lei no seu lugar, porque você, ainda que tenha ouvido a palavra, seja iluminado, você ainda peca e cai todos os dias. E por cair em uma vírgula da lei de Deus, eu e você eram merecedores do inferno. Mas quando nós dizemos a palavra Evangelho, nós estamos dizendo assim, Deus cumpriu a lei no meu lugar, por isso não há condenação para mim. Por isso não há condenação para nós. Quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando do que Jesus fez. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, na verdade um pouco antes disso, eu estava falando para a minha turma hoje de manhã sobre o ficar morto 3 dias. Quando Jesus fica morto por 3 dias, é o meu estado e o seu estado de morte, que Ele toma o nosso lugar. Quando Ele rompe a sepultura, é a nossa ressurreição. Quando Ele sobe aos céus e é glorificado, é a ascensão que também nós teremos e a glorificação que nós teremos. É o corpo transformado que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Quando o pastor de vocês está dizendo assim, Evangelho é essa perspectiva, e não dá para viver isso. Porque isso é uma obra realizada, acabou, ela foi feita, ela não vai ser feita novamente. O Cordeiro de Deus morreu uma vez só. Uma vez só. Por isso quando nós dizemos assim, vamos viver o Evangelho, não dá. Eu posso viver os efeitos do Evangelho. Aí sim. Aí sim. E o nosso objetivo em todo esse mês é tentar trazer luz para você dos efeitos da obra de Jesus. Porque se Ele veio à terra tomar o meu lugar, tomar o seu lugar, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio dar uma nova perspectiva de vida para a gente. Você que entendeu aquilo que Ele realizou, você que entendeu aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou na cruz, aquilo que Ele realizou no sepulcro, aquilo que Ele está realizando agora, até o dia da sua volta, algumas coisas precisam mudar. A perspectiva de quem você é precisa mudar. Porque eu podia aqui, comecei as 2 últimas semanas que preguei, comecei falando para vocês assim, muitos de vocês carregam estigmas, por exemplo, nas suas vidas dizendo assim, o meu pai foi desse jeito, e porque o meu pai foi assim, eu também sou. Não, o meu avô era desse jeito. O meu bisavô era assim, eu tenho um tio que parece muito comigo. E aí a gente tenta justificar quem nós somos a partir da genética. Então tudo que eu sou, eu justifico isso na genética. Não, meu avô era assim, meu pai era assim, meu bisavô, meu tio, meu irmão, então eu sou desse jeito.
Outros justificam quem são a partir de uma perspectiva psicológica. Justificam os seus erros, justificam as suas atitudes, dizendo assim, não é porque eu fui criado desse jeito. Eu fui criado. O cara é, eu citei até essa expressão há umas 2 semanas, ou a mulher é literalmente um cangaceiro de saia, aí você diz assim, por que essa mulher é tão ruim? Aí o cara fala, não, é porque ela foi criada sem amor. É porque ela foi criada sem carinho. E aí a gente justifica o fato de ser grosso igual o dedo estroncado, porque eu não fui criado desse jeito. Não, quem é você? Não, eu sou o reflexo da minha criação. E alguns ainda vão dizer assim, não, eu sou um reflexo do meio em que eu fui criado. Então lá onde eu fui criado tinha muita violência, o negócio era muito difícil, era muito ruim. A gente não tinha educação, não tinha saúde, não tinha nada disso de qualidade, vinha lá pobre. Então por que o cara rouba hoje? Não, ele rouba hoje porque quando ele era criança ele não tinha isso. Aí a gente tenta se justificar dessas maneiras. E eu tenho falado para vocês que, embora essas teorias sejam válidas, porque nos ajudam a compreender muitas coisas, de longe elas conseguem explicar quem realmente nós somos. Mas por quê? Primeiro, porque a gente sempre terceiriza quem nós somos. Isso é um problema muito sério. O cara não consegue parar de trair a mulher dele. Ele trai a mulher dele semana após semana. O cara não consegue ver um rabo de saia que ele está atrás de mulher. Ele não consegue ver uma foto de mulher. E hoje você abre a internet, é uma coisa complicadíssima. Ele não pode ver uma foto de uma mulher mais ou menos, ou seminua, que aquilo ali já abre uma janela, que abre outra janela, que abre outra janela, que vai para outra janela, e o cara quando está vendo, está botando um monte de podridão para dentro dele. Por que a gente faz isso? Não, é porque quando eu era garoto, meu pai traía minha mãe. Aí você terceiriza o pecado. É fácil eu colocar isso nos outros. Não, meu pai era assim, então eu sou assim também. Ei, não, eu fui criado para isso, então porque eu fui criado para ser assim, então eu tenho esse comportamento. É muito sutil e muito mais fácil eu colocar no outro a culpa que é minha. E isso, a Escritura ou a Palavra de Deus não me dá essa prerrogativa. Ou a mulher literalmente é ruim que dá dó, ou é egoísta que quase mata e morre. E aí, por que é assim? Não, eu sou assim porque eu fui criado desse jeito. Ou porque a minha mãe era assim, ou porque meu pai era assim. Você está tirando o pecado de dentro de você e colocando ele para outro. Só que deixa eu te falar, eu não posso terceirizar o que eu sou. Porque quando eu me encontrar com o Senhor nos ares, segundo 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor depois, quando você estiver diante do Senhor, não adianta você olhar para Ele e falar assim, eu sou assim porque meu pai era desse jeito. Eu sou assim porque, está vendo, olha, eu herdei esses cromossomos aqui, eles vieram do meu bisavô. Porque se a salvação é individual, a minha relação com Deus é individual e o meu pecado também é individual. Eu não posso terceirizar pecado, não posso botar pecado na conta do outro e dizer que eu peco por causa do outro. E aí deixa eu lembrar você de Jesus. Porque ninguém teve uma descendência pior do que Jesus. Se você for olhar o tataravô de Jesus era Davi, um assassino. Não, mas ele era rei, sim, um adúltero, e nem por isso Jesus era assassino e adúltero. Jesus era descendente de quem? Manassés. Um cara que matou os próprios filhos dele e fez Israel inteiro pecar, e nem por isso Jesus fez isso. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, um lugar extremamente detonado e carente, e nem por isso ele era traficante, tomava conta da gangue, era do PCC, do PCO, sei lá, as coisas da quadra. Não, nem por isso. Porque não dá para justificar o que eu sou a partir do outro. Porque a Escritura vai perguntar para você o seguinte, quem é você? E aqui quando nós conversamos nas 2 últimas semanas, nas 3 últimas, porque o Baiano falou isso aqui semana passada, a primeira perspectiva que eu preciso chegar é de Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se você quer ter uma visão da humanidade,
E isso é o mais difícil da gente. Porque na nossa geração, a gente acha que todo mundo é bonzinho. Na nossa geração, a gente prega uma graça sem juízo. Na nossa geração, a gente prega um amor sem compromisso nenhum. E a gente acha que Deus é um cara que é obrigado a amar todas as pessoas o tempo todo, e porque Ele é Deus, é uma visão que nós desenvolvemos na nossa geração, de que Deus tem que aceitar todo mundo do jeito que todo mundo é. A questão é, Deus é um ser, quais são as suas características? Se Ele é um ser e é um ser soberano, Ele não é obrigado a aceitar nada de ninguém. Porque se Deus é um ser e é um ser soberano, nós que somos criaturas, precisamos olhar para Ele e perguntar assim, ei, o que você quer? Se Ele é o Criador de todas as coisas, Deus não é obrigado a aceitar tudo. Pelo contrário, nós que somos suas criaturas e subalternas a Ele, deveríamos perguntar assim, o que é que você está afim que a gente faça? Como é que nós deveríamos ser? A pegada é diferente. Só que na nossa geração do McDonald's, na geração do Bob's, na geração do fast food, na geração do caixa 24 horas, que a gente bota o cartão e sai dinheiro, a gente quer tudo para servir a gente, inclusive o Criador. Aí Ele tem que servir a gente. Essa é uma perspectiva nossa do século 21, de um Deus que serve a gente. Pode parar. Ele é o rei, nós somos as criaturas. Deus não é obrigado a fazer nada por causa dos seres humanos. Deus não é obrigado a fazer nada por nossa causa. Ele é Deus. Essa é a perspectiva bíblica. Deus não está obrigado a nós. Nós estamos e precisamos desesperadamente dele. Essa é a perspectiva. Por isso, quando nós olhamos a humanidade, o que é que a gente vê? E eu citei o Hernandes aqui para vocês há 2 semanas. Quando nós olhamos a humanidade, o que é que a gente vê? Um grande cemitério. Pessoas mortas. Escravas do pecado, escravas do mundo, escravas do diabo. É isso que Efésios diz para a gente. E o Paulo vai dizer assim, nós também andávamos assim outrora. Nós também éramos escravos, porque todos pecaram. Todos. Isso que o Raimundo falou aqui na liturgia. Dito isso, eu chego com vocês no capítulo 3 de Efésios. Acompanha comigo essa leitura. Eu estou com a NVI aqui. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações,
em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Pensando nessa questão da definição, quando a gente olha esse texto, eu vou pedir vocês para abrirem um texto em Atos agora. Eu quero que vocês olhem comigo o verso 1, dá uma olhada. Paulo diz, por essa razão eu sou prisioneiro, mas que razão é essa? Quando você chega no capítulo 1, e foi isso que eu falei com vocês há 3 semanas, o Paulo diz, eu escrevo aos santos que se santifiquem. Porque em Cristo, através do Evangelho, através do que Cristo fez, nós somos santos. Essa é a primeira coisa. Nós somos santos. Quando Deus olha para nós, Deus coloca um óculos especial e o que Ele vê? Santidade. A minha, não. A de Cristo em mim. Mas uma segunda coisa que eu falei que nós somos em Cristo é abençoados. Por isso, a partir do verso 5, em Efésios capítulo 1, o Paulo vai dizer assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Porque se por um lado nós somos santos, por outro lado nós somos abençoados. E que bênçãos são essas? O Paulo vai dizer, essas bênçãos são a predestinação, a eleição, a adoção, o selo do Espírito Santo. Deus na sua eternidade resolveu predestinar vocês, eleger vocês, amar vocês, adotar vocês e selar vocês. Isso ele vai falar até o verso 14 do capítulo 1. Depois, a partir do verso 15 do capítulo 1, Paulo vai orar. E ele começa orando dizendo assim, eu quero que vocês entendam esse plano de Deus. Eu quero que vocês entendam que tudo isso aconteceu em Cristo. Que em Cristo vocês são santos e que em Cristo vocês são abençoados. Quando ele chega no capítulo 2, o Paulo está colocando na prática aquilo que ele disse no verso 1. Olha, no capítulo 1, olha como é que isso aqui acontece. Por isso ele diz, vocês eram pecadores. Agora, quando ele chega no verso 4 do capítulo 2, ele diz, mais Deus, vírgula. Quando ele diz mais Deus, ele diz, olha, para trás ficou, o pecado ficou para trás, a condenação ficou para trás. E em Cristo, eu falei com vocês, Deus trabalha em vocês, por vocês e através de vocês. Porque vocês são salvos. Quem são vocês? Santos. Quem são vocês? Abençoados. Quem são vocês? Gente salva. Na semana passada o Baiano falou assim, quem são vocês? A partir do verso 11 em Efésios capítulo 2. Vocês são reconciliados. Vocês são amigos de Deus. É a bênção da adoção. Vocês são reconciliados com o Senhor. Vocês nasceram inimigos da cruz de Cristo. Vocês nasceram inimigos de Deus. Mas quem são vocês? Vocês são gente santa. Vocês são gente abençoada. Vocês são gente salva. E vocês são gente reconciliada com Deus. Em Cristo é isso que vocês são. Mas hoje, quando nós olhamos o capítulo 3, o Paulo vai dar mais 2 características do que nós somos em Cristo. Por isso ele começa dizendo assim, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Deus. Você precisa lembrar quando Paulo chegou em Éfeso para conversar com os efésios. Dá uma olhada em Atos no capítulo 21. Rapidinho, volta aqui, 22. Paulo chega em Éfeso. E aí ele começa a pregar para os gentios. Só que ele começa a pregar e os judeus pegam Paulo e aprisionam ele. Quando eles aprisionam Paulo, tempo depois de açoitar ele, bateram nele, deixaram ele se defender. Primeiro bateram, depois deixaram ele se defender. Quando ele chega no capítulo 22, ele começa a discursar. Ele diz, olha, eu sou judeu, sou fariseu, eu entendo da lei. E aí eles começam a ouvir Paulo. Agora olha Atos capítulo 22, a partir do verso 20. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, ele está dizendo, eu vi Estevão pregar, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá e eu o enviarei para longe, aos gentios. Mas não olha para mim, continua olhando para o texto. Porque a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. O quê? Gentios.
Quando Paulo usou a expressão gentios, ele falou assim, a galera falou, ei, chega, não vamos ouvir o Paulo mais. Porque para o judeu, quem é gentio? Quem não é judeu era gentio. Então eles diziam o seguinte, para voltar para Éfeso. Nós somos o povo de Deus, os demais a gente larga para lá. Por que esse cara está preso? Ele está preso exclusivamente porque ele falou assim, eu preciso pregar o evangelho para quem não é judeu. Eu preciso pregar o evangelho para quem é gentio. E é por isso que ele foi preso. Agora olha que coisa interessante, é aqui que eu começo a aplicar a mensagem. Paulo poderia dizer assim, eu, Paulo, sou prisioneiro de Nero. Ele podia dizer isso. Eu, Paulo, sou prisioneiro do Império Romano. Eu, Paulo, nesse exato momento, estou debaixo aqui da terra, numa prisão, enjaulado, sem nada, numa prisão úmida e fria, dizendo assim, sou um prisioneiro de Roma. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz, sou um prisioneiro de Cristo. Meus irmãos, se vocês são santos, se vocês são abençoados, se vocês são salvos, se vocês são reconciliados, o Mark Driscoll, interpretando esse texto, diz o seguinte, tem uma coisa que vocês também são, afligidos. Aflições chegam na vida de vocês. Pastor, estava tão bom. O senhor falou que a gente é abençoado, a gente é salvo, a gente é reconciliado. Lá vem o senhor com esse negócio de que a gente toma cajadada. Eu digo sim. Meus irmãos, crermos no Evangelho, crermos naquilo que Jesus fez, não tira de nós o fato de vivermos num mundo amaldiçoado. É isso que eu preciso que vocês entendam. Quando eu digo que nós somos pecadores, é porque eu e você herdamos o pecado de Adão. E a terra é maldita por causa do pecado. Ainda que nós estejamos de maneira diferente sendo transformados, ainda que a bênção da eleição tenha se concretizado em nós e nós somos salvos, ainda que sejamos reconciliados, o mundo ainda jaz no maligno. E nós vivemos nesse mundo. Mas não só isso. As aflições são um instrumento de Deus para aprimorar você. As aflições são um instrumento de Deus para que você amadureça, para que você cresça. Por isso, depende de como você enxerga a vida. Porque você pode chegar aqui hoje dizendo assim, cheguei aqui hoje com uma situação familiar completamente detonada. Você chegou aqui querendo ver sua avó pela greta. Você chegou aqui querendo matar seu marido quando você voltar para casa. Você chegou aqui querendo cortar a cabeça da sua esposa. Você já se perguntou 39 vezes, menos uma, por que é que você casou com essa mulher? Você chegou aqui querendo amanhã de manhã fazer qualquer coisa, menos olhar a cara do seu chefe. Você está se perguntando assim, por que é que meu filho é desse jeito? Não criei esse moleque para isso, mas por que esse miserável está assim? Você pode ter chegado aqui desse jeito. Eu posso e quero te convidar a fazer uma coisa. Você pode ter chegado e falado assim, sou um prisioneiro de Nero. O mundo é mau, é ruim, vai me destruir, está acabando comigo, não tem perspectiva nenhuma. Ou você pode olhar para cá e chegar aqui dizendo o seguinte, eu sou um prisioneiro de Deus. Porque muda tudo. Esse cara está na cadeia sozinho, o que ele pode dizer? Ele diz o seguinte, eu estou aqui porque Deus não perdeu o controle de nada. Eu estou aqui porque Deus conhece todas as coisas. Eu estou aqui porque quem me trouxe aqui foi aquele que me criou, e se eu estou aqui é porque Ele sabe o melhor para mim. É uma mudança de perspectiva, é uma mudança de visão da vida. Você pode ter perguntado N coisas, por que isso está acontecendo? Eu quero dizer para você, Deus te trouxe até aqui. Deus trouxe você até aqui. E agora, eu não estou preocupado se você chegou nessa situação por causa do seu pecado.
Eu estava estudando a vida de Davi essa semana e foi muito engraçado quando Deus prometeu o trono eterno para Davi. Quando Deus prometeu o trono eterno para Davi, ele estava dizendo assim, Jesus vai ser o rei no seu lugar, Davi. Por isso Jesus é o filho de Davi, ele é o rei sobre todas as coisas. Ele é rei. Mas é engraçado quando ele diz assim, eu vou dar o seu trono quando você descansar para a tua descendência. E é interessante quando ele diz assim, ele vai sofrer na mão dos homens, quando ele pecar contra mim, porque a mão dos homens vai ser pedagógica para ele. Quando eu olhei isso, eu parei, caramba, tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Porque alguns de vocês chegaram nessa situação que você está, é por causa do seu pecado mesmo. Você errou. Tem um monte de vocês que hoje está aqui sofrendo, chorando, com a consciência ruim, não dorme à noite. Por quê? Porque você entrou numa roubada, que você nem sabia onde você estava indo. Hoje você está vendo que não consegue sair dela. Isso é um problema. Mas para Deus nem isso é problema. Porque o Deus que antes da eternidade traçou todos os planos, ele sabia que você ia estar aí. Ele sabia que você ia estar aí. Você não pegou ele de surpresa. Você não conseguiu fugir da mão dele. Você está aí porque esse era o lugar que era para você estar. E você fala assim, beleza, estou livre. Não, pede perdão e sai daí. Pede perdão e sai daí. Pede perdão a Cristo Jesus e sai desse lugar. Abandona esse troço. Pastor, estou sem força. Cara, busca a força do alto. Segura na mão que vai te tirar da cisterna. Segura na mão que vai te tirar do poço. Sai daí. Sai daí. Isso é interessante, meus irmãos, porque alguns de vocês se encontram nisso por causa do pecado, mas há outros de vocês que não estão nisso por causa do pecado. Alguns de vocês dizem como Jó, quando você encontra não 3 amigos, mas 3 verdugos que chegam perto da gente, e repare que, cara, quando você estiver na pior, vai piorar, porque sempre vai ter um que vai olhar para você e falar bem assim, bem feito. Sempre tem um que olha para a gente e começa a apontar o dedinho de seta, como diria o filósofo Bezerra da Silva, e aponta o dedo de seta para nós e diz, o que você está fazendo aí? Culpa sua, se fosse eu não estava aí, miserável. Sempre tem um para falar com a gente nessa hora que a gente está mal. Você está aí porque Deus não perdeu o controle. Meu irmão, quando você passar por aflições, e todos nós passamos por isso, em nome do Senhor Jesus, não precisa se desesperar. Se é por causa do seu pecado, tem perdão para você. A cruz é misericórdia. Você pode abandonar esse negócio, pedir perdão e sair daí. Agora, se você falar assim, isso fugiu do meu controle, eu não sabia. Deixa eu dizer para você. Deus te colocou aí, não foi para te castigar. Deus te colocou aí, não foi simplesmente para trucidar a sua vida. Para com esse negócio. A Escritura não autoriza a gente a falar que Deus julga o nosso povo. Deus não julga o seu povo, porque o nosso julgamento foi na cruz. Deus nos disciplina. Disciplina é uma coisa, juízo é outra. Deus disciplina o seu povo. E muitos de nós, quando estamos no meio de aflições, em algumas ocasiões é porque Deus está te disciplinando. E aí eu quero lembrar as palavras do John Piper, quando está com câncer e senta, e ele fala assim, eu não posso desperdiçar esse momento. Ele escreve talvez um dos grandes textos que eu li nos últimos tempos, quando ele diz, não desperdice o seu câncer. Eu falei, caraca, não é possível que o Piper está escrevendo isso. Ele fala, não desperdice o seu câncer. Mas o cara está com câncer. Ele diz, não desperdice essa hora. Porque esse é o momento de você chegar mais perto de Deus. Esse é o momento de você se aproximar dele. Ele está esperando uma cirurgia. E ele fala assim, caraca, eu posso não sair de lá mais. Então ele diz, eu não posso desperdiçar esse momento. É um momento que eu preciso glorificar mais o Senhor. É um momento que eu preciso estar mais perto dele. É um momento que eu preciso adorar mais o Senhor. É um momento que eu tenho que glorificar ele. Não desperdice esse momento. Não desperdice as aflições. Não desperdice esses momentos. Pelo contrário, aproveite esses momentos para chegar mais perto de Deus. Aproveite esses momentos para olhar dentro do seu coração e comece a pensar, eu, fulano de tal, prisioneiro de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus está tratando minha vida.
Eu estou aqui porque Deus está mudando minha vida. Eu estou aqui não é porque Deus simplesmente quer me destruir. Pare de ter uma visão do Senhor como se fosse alguém que quisesse simplesmente atrapalhar os seus planos. Os seus planos não são levados em conta quando nós estamos em Cristo. O que é levado em conta é o que Cristo quer de você. E os planos dele para a sua vida são muito maiores daquilo que você imagina. Porque o que você queria era uma vida estável. Se eu perguntar para vocês o que é ter paz, vocês iam dizer, é ganhar 50 mil por mês, é ter previdência privada, seguro de vida, casa, viajar 3 vezes por ano para Dubai. Isso é que vocês acham que é paz. Mas sabe qual é a paz que o Senhor quer para você? Transformar o teu caráter, transformar a tua vida, fazer de você alguém melhor. E quando eu estou dizendo, eu não estou falando de moral, é você parecer com o seu Criador cada vez mais. É isso que Ele quer de você. O que Ele quer de você? Ele quer te conduzir em glória. Isso é perseverança dos santos. Deus vai perseverar na sua vida até o último dia, porque o que Ele tem para você? Uma coroa de glória. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele tem para mim. Só que em muitas ocasiões, e aí tem um filósofo que eu tenho citado para vocês, o Luiz Felipe Pondé, quando ele fez o doutorado dele em Israel, então ele é um estudioso de Bíblia muito grande, eu acho engraçado. Meus irmãos, quando a Escritura fala de homens no Antigo Testamento, de eleitos de Deus, na maioria das vezes os eleitos de Deus são eleitos para poder sofrer. Na maioria das vezes. Se vocês lembrarem o que o Caim ganhou por desobedecer a Deus, a morte. Mas o que o Abel ganhou por ser obediente? O assassinato. Se vocês olharem o que Abraão ganhou por obedecer a Deus, simples, teve que sair da terra dele, sair da casa dele, abriu mão de toda a herança e foi embora. Começa a olhar quem foi chamado por Deus na Bíblia. O Davi é chamado para ser o grande rei, fica 1 década no deserto fugindo do Saul. Mas ele foi ungido rei. Ser chamado por Deus não significa uma vida de benesses, mas significa que Ele vai trabalhar na vida de vocês até o final. Não desperdicem as aflições de vocês. Não os desperdicem, vocês são afligidos e têm a glória disso. Porque a pedagogia de Deus muitas vezes é o deserto. A pedagogia de Deus muitas vezes são as aflições. Eu não estou dizendo que você vai virar sadomasoquista e falar, uau, que beleza, morreu fulano, aleluia, glória a Deus. Não é disso que eu estou falando, cara. Não é disso que eu estou falando. Mas é olharem para o Senhor. E olharem para Ele e falar assim, que bom. E mesmo no meio de uma circunstância dessa, o Senhor tem consolo para dar para a gente. Isso vai fazer a gente ser melhor. E o melhor é parecido com Cristo. Deus tem que tirar esse pecado que está dentro de você. Deus está tirando essa natureza e essa perspectiva mundana da sua vida. Ele usa as aflições, em muitas ocasiões, para que você receba a graça e a glória dele. O que eu sou em Cristo? Afligido. Afligido. Aflições. Uma segunda e última coisa, para eu terminar. Eu tinha um monte de coisa para falar com vocês, mas não vou falar. Acaba não dando tempo, eu acabo preparando mais coisas do que eu tinha que preparar. Olha o verso 14. Porque se por um lado nós somos afligidos, Paulo diz assim, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora, o Paulo vai fazer uma coisa interessante. Ele vai orar de novo. Ele diz, eu estou orando. E aí o Paulo está orando, porque no verso 8 ele diz, eu estou orando para que
vocês compreendam que agora, vocês que são gentios, entendam, e aí ele usa 3 palavras ali, quando ele usa vocês são co-herdeiros, coparticipantes, e vocês são membros de um corpo. O português não ajuda muito aqui, mas o texto original, quando Paulo usa 3 expressões, ele usa um prefixo que aqui não dá, que é a partícula grega sim, que quer dizer junto. E ele usa 3 palavras. Não preciso falar as palavras porque grego não vai mudar a sua vida nenhuma, mas a ideia é o seguinte: vocês agora estão junto com os judeus, vocês são herdeiros de Deus, junto com eles. Vocês são família de Deus. E o Paulo está dizendo assim: eu quero orar para que vocês entendam que agora vocês são filhos, vocês são herdeiros. Quando ele fala do evangelho, ele usa 2 palavras. Ele usa a palavra energeia e a palavra dinamis. Eu quero que vocês entendam a energia do evangelho. E eu quero que vocês entendam o poder que o evangelho é capaz de fazer na vida de vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Entendam o impacto do que Jesus realizou na vida de vocês, trazendo vocês de lá para cá. Por isso ele ora. E ele ora pedindo 3 coisas. Ele ora para que vocês sejam fortalecidos. Ele ora para que vocês compreendam o amor de Deus e para que vocês tenham fé em Cristo. Porque se por um lado, meus irmãos, nós somos afligidos, e ele termina o verso 20 e 21 dizendo: ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente de tudo o que pedimos ou pensamos. E aí eu me recorro ao Mark Driscoll mais uma vez, quando ele interpreta esse texto, ele diz: se nós por um lado somos afligidos, por outro lado nós somos ouvidos. Nós somos ouvidos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele é capaz, se nós pedirmos, de fortalecer vocês. Ele é capaz de aumentar a fé de vocês em Cristo, para que vocês entendam esse mistério. E é interessante porque mistério no português é uma coisa oculta, mas mistério no grego não é uma coisa oculta. A palavra mysterion no grego significa assim: era algo que estava oculto, mas agora está visto. Isso que é a palavra mistério. Quando Paulo diz: eu quero que vocês compreendam o mistério de Deus em Cristo. Era aquilo que estava escondido, mas agora está visto. E com energia e poder, é possível vocês se apropriarem disso. Meus irmãos, se por um lado nós somos afligidos, por outro lado nós somos ouvidos. Deus ouve a cada um de nós. Deus ouve a mim e Deus ouve você. Algum de vocês me passou uma música um dia desse, e eu queria citar ela aqui. Às vezes nós cantamos algumas coisas e não refletimos muito. Era uma música que falava, nós já cantamos muito, lembram daquela música? Tu vives entre os querubins, lembram dessa música? E eu falei: cara, que música bonita. O problema é o refrão. Ele diz assim: fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz, leva-nos além, da onde? Do santo lugar. E agora como é que é o resto? Teu povo vem te louvar, nome adorar para sempre, além. Para judeu cantar, isso é fantástico, né? Santo lugar, santo dos santos. Maravilhoso. Para judeu que ainda está acreditando que Jesus vai voltar e está querendo que o templo seja reconstruído, a música é linda. Não existe santo lugar. Não existe santo dos santos. Não existe véu. Além do véu tu estás. Ele já não está lá há muito tempo, desde Mateus capítulo 28, quando o véu se rasgou de alto a baixo. Porque não existe templo mais. Porque o Senhor Jesus colocou vocês diante do trono da graça. Por que vocês ainda querem ficar dentro do templo? Ele colocou vocês diante do trono do Senhor. Vocês ainda querem ficar em templo? Está faltando uns pãezinhos da proposição? Ainda estão querendo um candelabro e incenso para subir oração? A graça colocou vocês diante do trono. O poder do evangelho levou a gente para a sala do trono de Deus. Nós não precisamos de templos. Nós não precisamos de sacerdotes. Porque todas as vezes que você chora, as suas lágrimas são ouvidas e recolhidas pelo Senhor.
Porque todas as vezes que você dobra os seus joelhos, o Espírito Santo recolhe cada oração sua, meu querido, e te leva diante do Senhor Jesus. Você não precisa do pastor para te levar lá. Não é a minha toga, a minha roupa, não é a minha gravata, que eu nem uso, é um calorão danado. Não é essa indumentária. Não é presbítero, não é diácono, não é igreja presbiteriana, não é igreja batista, maranata, Assembleia de Deus. Não precisa de nada disso. Vocês são ouvidos pelo Senhor, porque aquele que sonda o seu coração sabe quem você é. Ele te levou para o trono da graça. E o único sacerdote que te leva diante do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele te levou lá para perto de Deus. E todas as vezes que o Espírito leva as suas orações, o Senhor diz: Pai, aceita, porque é meu. Você é ouvido, meu irmão. Você é ouvido. Abra a tua boca e ore ao Senhor. Ele não se esqueceu da gente. Se nós somos aflitos, Ele mesmo deu escape. Ele ouve você. Ele ouve a mim. Pode clamar. Dê nome à dor. Dê nome ao sofrimento. Dê nome, porque ainda que Ele esteja tratando você, Ele está te ouvindo. Porque assim como Ele ouviu o Senhor Jesus no Getsêmani e mandou anjos para poder consolá-lo, o Espírito Santo, com a presença espiritual real, é Deus de dentro de você, para te ouvir, porque foi isso que Ele fez na cruz, para te ouvir. Clame ao Senhor, porque Ele te ouve. Clame ao Senhor, porque se por um lado somos afligidos, meu irmão, aproveite essa graça de estar diante do trono. Todas as vezes que você fecha os seus olhos, e quando Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 e diz: Pai nosso que estás nos céus, os ouvidos do Senhor estão diante de você, os olhos do Senhor estão diante de você, para te ouvir, para te ouvir. E eu dizia que, o que é oração, gente? Oração simplesmente é voltar para o Éden, aquilo que o Adão fazia todo dia de tarde, que era bater papo com o Senhor. É isso que Ele faz com a gente hoje. Só que Ele não vem andando, não dá para ouvir os passos dEle. Porque lá no Éden Ele vinha de tardinha. Aqui é a hora que você chamar. A hora que você chamar. É de madrugada. Quando você está com sono ou sem sono e perturbado, Ele está te ouvindo. É de manhã, quando você levantar e ter medo dos desafios do dia, Ele está te ouvindo. São as preocupações que te tomam quando o teu mês começa ou quando o teu mês termina. São essas preocupações, Ele está te ouvindo. É à noite, Ele está te ouvindo. Não é mais de tardinha, é em todo momento. Porque se você é afligido, você é ouvido. E o que é mais lindo disso tudo? O Evangelho é tão lindo que ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Porque às vezes a gente acha que é para passar férias em Dubai e isso é paz. E Ele está dizendo: isso não, eu tenho para te dar mais. É mais. É o caráter de Deus em você, é a glória de Deus em você. É o reino dos céus. São os valores do reino. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mais. Porque foi isso que Jesus fez na cruz por você. É isso que o Evangelho é pra gente. É isso que o Evangelho é pra mim e pra você, meu irmão. É, Júnior, é isso aí. Você tá animado hoje, hein, cara? Foi isso que Ele fez, né, Júnior? É isso aí, cara. É isso aí. Meu irmão, você é afligido, mas você é ouvido.